Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade, senadora Lídice da Mata, de estar presente nessa mesa com a senhora, com todas as autoridades aqui presentes. É extremamente importante esse debate, essa discussão, né, sobre uma pauta que, a meu ver, é extremamente pertinente. Antes de ir para as minhas considerações de fato, eu gostaria de deixar bem claro que, em que pese eu estar aqui representando o CONSED, é preciso dizer que o CONSED não tomou, inclusive por conta do tempo, né? Nós não tivemos nenhuma reunião depois que houve esse convite para participar dessa discussão, então não existe um entendimento comum, né, dos secretários de Estado da Educação que compõem o CONSED com relação a essa pauta. Então, aquilo que eu vou dizer aqui, na verdade, evidencia, né, de forma significativa a forma como eu leio, né, a questão. A presidente Dilma Rousseff, já agora nesse seu segundo mandato, tem dado demonstrações, quando ela trata sobre essa questão da educação, especialmente sobre o Brasil, pátria educadora, né, de que o desenho para se implementar uma política de educação passa necessariamente pela compreensão, né, e pelo investimento na educação integral. De alguma sorte, essa mesma preocupação permeou o discurso do então ministro da Educação, Cid Gomes, né? E agora, com o novo ministro, Renato Giannini, é possível também perceber, né, em algumas de suas exposições, a preocupação em se desenhar a educação integral como sendo elemento fundamental de condução da política pública, né, educacional no país. É muito interessante falar sobre educação integral, porque, convencionalmente, principalmente nesses últimos anos, se tem feito uma confusão muito grande em escola de tempo integral e educação integral. São duas coisas eminentemente distintas, não é? Enquanto o tempo integral implica na incorporação, né, de carga horária, agregando fundamentalmente o contraturno, né, para se estender aí a experiência da escolarização, geralmente isso acontece, né, no geral, óbvio que existem algumas raras exceções, mas no geral acontece que na incorporação do contraturno, destituído de uma orientação da política pública de educação, né, de forma centralizada, essa coisa ocorre meio que a revelia do que de fato são os preceitos da educação integral. Então, estende-se a carga horária e, na extensão da carga horária, reproduz-se aquele mesmo sentido, né, de uma formação propedêutica, trazendo para o contraturno mais conteúdo relativo às tradicionais disciplinas que a escola já possui. E quando nós falamos de educação integral, estamos falando, de fato, de uma formação do ser humano na sua multilateralidade, né? Isso implica, então, em estender ao processo de formação um conjunto tão significativo de experiências formativas que a escola convencional costuma não trazer, né, como elemento fundamental. Convencionalmente, a escola forma o ser humano para o aspecto intelectual cognitivo. É uma formação propedêutica de conteúdos que são importantes, obviamente, relativos a toda a cultura humana já produzida, né, ao longo da história da humanidade, porém de uma forma que é muito destituída de um sentido realmente humanizado desse processo, não é? E nós acreditamos que a educação integral, essa formação na multilateralidade, implica numa consideração de pelo menos 4 elementos além, né, desse intelectual cognitivo que a escola já replica, já reproduz. Então, seriam eles o emocional afetivo, elemento fundamental na formação da humanidade, né, o lúdico artístico, o físico motor, o profissional laborativo. Eu vou trazer mais um quinto, e esse é o elemento fundamental que nos articula aqui, que é exatamente o acadêmico científico, não é? A escola, quando se considera que ela, de fato, tem a implicação de trabalhar a educação integral, ela trabalharia, então, um processo de formação humana que implicaria em, pelo menos, 6 dimensões formativas essenciais para a vasta experiência que todos os sujeitos precisam ter na sua trajetória de vida, não é? E
uma vez que a sexta dimensão formativa é justamente essa acadêmico-científica, eu entendo que o projeto apresentado pelo senador Cristóvão Buarque é extremamente interessante, não é? Porque ele permite que a educação básica tenha presente um elemento fundamental, que é o da experiência e da articulação dos educandos a esse espaço-tempo que é a universidade, né? E todas as prerrogativas que a experiência formativa da universidade permite ao ser humano. É muito comum, e eu acho que todos nós, de alguma sorte, passou por uma situação como essa. Eu, que particularmente entrei na universidade muito jovem, né, não tive esse processo de mediação entre a escola que estudei, essa era a escola pública, inclusive, né, e a minha presença e participação na universidade enquanto universitário e acadêmico, né. As dificuldades que eu senti foram extremamente significativas e, de certa forma, inclusive no meu primeiro ano de formação, traumáticas. Coisa que talvez certamente teria sido evitado se eu tivesse tido a oportunidade, naquela ocasião, de ter contato, né, com aquilo que, de fato, significa e representa a universidade, através da presença da pesquisa, né, científica. Então, eu acredito que o projeto é extremamente importante. Agora, eu ecoo aqui todos os colegas que me antecederam. Nós, de fato, precisamos discutir a forma, né, porque nem todas as áreas de formação acadêmica, universitária, têm uma incidência positiva no espaço que é a escola da educação básica, né? Então, é preciso que, de fato, se considere quais são as áreas que obrigatoriamente precisarão ter essa presença através de um plano de trabalho bem elaborado que permita não só ao aluno, como também ao professor e orientador, né, uma participação ativa e positiva no processo de formação escolar. É isso, senadora. Muito obrigado pela oportunidade.